Irmãos, nós temos tido um encargo nesses dias, porque se nós ouvirmos, né, os irmãos, de uma certa forma, o irmão Dino já há um tempo atrás, né, acho que uns 5, 6, 7 anos atrás, ele já começou a vislumbrar algumas coisas, né, sobre a volta do Senhor. Mas se vocês notarem, os irmãos que têm encargo no Brasil hoje, né, todos eles têm falado muito claramente dos sinais, né, que estão muito claros acerca da volta do Senhor. Às vezes nós podemos ter um pouco de tempo de paz, né? Lógico, a palavra fala, estão aí às vésperas de uma eleição, né? E as pessoas estão desejosos, né, de mudança e tal. Só que a gente sabe que tudo isso é paliativo, né? Tudo isso é momentâneo, né? Que na verdade esses tempos de paz que a palavra fala, eles são um prenúncio para a repentina destruição, né? Então, quando disserem paz, né, que as pessoas tiverem realmente, então haverá uma repentina destruição. Então, não tem dúvida, irmãos, que a palavra nos ensina e nós devemos fazer isso, estar orando, né, por esse tempo, para a igreja. E nós sabemos que as paixões, né, dos homens e até mesmo de muitos religiosos, né, a tendência é sempre a gente tirar os olhos do Senhor, né, começar a olhar para as coisas, para os homens, para o mundo, essas coisas. E é nisso que o Senhor fala que no momento em que não penseis, virá o Filho do Homem. É interessante que a igreja, né, quando o Senhor começou a despertar o livro de Apocalipse para a igreja, estão ouvindo bem, irmãos? Não vou ligar isso. Então, começou a se buscar muitos sinais assim para mostrar o que poderia falar sobre a volta do Senhor, e muitas especulações foram feitas. Mas isso, irmãos, a Escritura, ela fala que realmente o Senhor virá como um ladrão de noite, né? E se a gente soubesse, se você saber que dia que o ladrão vem para tentar entrar na sua casa, você fica descansado agora e só espera naquele dia mesmo. Aí aquele dia você monta a guarda. Mas quando você não sabe que dia ele vem, então nós temos que estar atentos. E é isso que a Escritura nos fala. Jesus fala isso lá em Mateus 12, que é para nós estarmos com os nossos lombos cingidos e com as nossas lâmpadas acesas. Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então, por que não penseis? Porque não é uma hora que nós estamos distraídos. E um encargo que tem vindo no meu coração esses dias, irmãos, é aquele texto de Amós, capítulo 4, verso 12, que fala assim: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Então, nós começamos a estudar as Escrituras, só no Novo Testamento, nós temos mais de 30 citações a qual ele fala sobre isso, né? Por exemplo, Romanos 14, eu vou só citar, né, onde ele fala que todos nós vamos comparecer perante a face de Deus, né? E, por exemplo, 1 Coríntios 3, que nós vamos passar pelo fogo, o fogo vai provar a obra de cada um, né? Por exemplo, 2 Coríntios 5, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para ser julgado o que fizemos no corpo, né? Ali está falando do julgamento dos salvos, né? Não é julgamento para a salvação, né? Não é o grande trono branco lá. É aquilo que Pedro fala lá em 1 Pedro 4, ele fala: o julgamento começa pela casa de Deus.
né? Então, se começa por nós, que será do ímpio pecador? Então, se nós observarmos as Escrituras, nós vamos perceber que o Senhor fala sobre isso em muitos lugares. Em muitos lugares. Né? O Senhor cita muito claramente: ao que vencer, né, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono de meu Pai. Então, irmãos, eu acho que o livro que mais retrata esse assunto, que eu queria meditar com os irmãos, é o livro de Hebreus. Que ele mais trata sobre esse assunto. E nós, olhando para o livro de Hebreus, nós vamos ver mais ou menos o que a figura do Velho Testamento, do povo que saiu do Egito, né, do povo que passou o mar, o povo que andou no deserto, o povo que não entrou na terra, não passou o Jordão, não entrou na terra, né? Então, o que aquilo realmente representava, né? Como Paulo fala lá em Coríntios 10, né? Aquilo foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, para que a gente não caia no mesmo erro de desobediência que eles caíram. Então, eu queria abrir com os irmãos o livro de Hebreus. E eu queria hoje meditar, nós vamos hoje meditar com os irmãos sobre o livro de Hebreus, as figuras da pessoa de Cristo no livro de Hebreus, que eu quero olhar para os irmãos, né, que tudo aquilo que era no Velho Testamento, aquilo era uma figura da pessoa de Cristo. Todos eles falavam, apontavam para Cristo. Então eu queria ver no livro de Hebreus com os irmãos, para nós olharmos pessoa de Cristo ali no livro de Hebreus, a qual ele vai falar que ele é superior a todas aquelas coisas, né? Depois, nós vamos ter outra reunião domingo cedo, não? Sim. Tá. Aí domingo cedo eu quero mostrar para os irmãos o lado negativo do povo, quer dizer, os que não puderam entrar na terra, certo? E o lado positivo, né? Que na Bíblia não fala dos que entraram na terra aqui, mas falam daqueles que viveram por fé. Então não pega só, porque daquela turma que saiu do Egito, os irmãos se lembram, só Caleb e Josué entraram na terra. Muito pouco. De mais ou menos são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então isso pode chegar a 3 milhões de pessoas. Já pensou? De 3 milhões de pessoas, irmão, 2 entraram. E aquela outra, os filhos deles, os filhos, aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra. E por que eles não entraram? O que aconteceu com eles? E ali diz que aquilo foi escrito para aviso nosso, para que a gente também não aconteça conosco o que aconteceu com eles, entende? E nós vemos que realmente nessa nossa vida de caminhada, irmãos, muitos têm ficado para trás. Os mais velhos sabem disso, né? Eu não sou tão velho, estou começando agora na minha maturidade, né? Eu estou começando na minha maturidade, né? Eu creio que a maturidade espiritual de uma pessoa é a medida de Cristo. Eu creio que ela começa com 30 anos de vida cristã com o Senhor. Foi quando o Senhor teve 30 anos. Não que o Senhor não possa já usar a gente, já com 12 anos Jesus já cuidava das coisas do Pai, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: para você começar uma maturidade espiritual, eu creio que é o tempo de Cristo. Por que ele não começou o ministério dele com 25 anos? Com 20 anos? Aí quando ele completou 30 anos, ele começou o ministério efetivo dele. Então eu vejo que é a idade da maturidade espiritual de uma pessoa, né? 30 anos com o Senhor, se é que ele não perdeu tempo também, né? Porque nós vemos aqui que tinha muitos que já era para ser mestre em razão do tempo, né? E ainda estavam tomando leite. Isso se a gente não perder tempo. Você sabe que na Bíblia tem o tempo da escravidão, né? Que a pessoa às vezes se aparta, fica envolvido com as coisas, a vida espiritual dele não cresce, entende? E a Bíblia não conta esse tempo, Deus não conta esse tempo.
Então a gente pode ter 40 anos de vida cristã, mas se eu perdi 30 anos da minha vida envolvido com as coisas e não crescendo espiritualmente, eu só tenho 10 anos, na verdade mesmo. Claro que sempre é tempo para nós retornarmos. A sensatez, como a palavra fala, né? Retorno à sensatez. Né? Mas nós não podemos, irmão, perder tempo. Nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E é isso que diz o livro de Hebreus. Vamos lá para o livro de Hebreus. Aí você chega e fala assim, mas o livro de Hebreus não é para os judeus? Não, o livro de Hebreus não é para os judeus. É também para os judeus. Porque a palavra hebreu, né, ele é uma junção da palavra avar e ivre, que é ultrapassar e que é ir além. Essa é a palavra hebreu. Então, o que na verdade é um hebreu? Um hebreu é uma pessoa nômade. É uma pessoa que é peregrina. É aquele que cruza, né? E nós vamos ver isso, que vai adiante, que não para, que não fica estagnado, né? Que não retrocede. Então, a primeira pessoa que foi chamada, paz, irmãos. Paz. Pega essa cadeira, senta aí, pega outra aqui, senta aqui. Puxa aqui. Então, não é livro aos judeus, porque o judeu é o morador da Judéia, né? Mas mesmo assim, Paulo fala que judeu é o que é de coração, no espírito, não na letra, né? Não é os que nasceram no sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas a palavra hebreu, ela foi usada na primeira vez, lá em Gênesis 14, para Abraão, que foi o que Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe dou. E o que fala aqui? Que ele, em Hebreus 11, que ele peregrinou em terra alheia. Na terra da promessa, mas em terra alheia. Então, o que significa hebreu, né? Como nós estamos vendo? Hebreu é aquele que ultrapassa. Então pensa bem, eles estavam no Egito, certo? O que representa o Egito? Então eu quero que os irmãos guardem isso no coração. O que representa o Egito? Né? O mundo, o pecado, a vida sem Deus, né? Isso é o que representa o Egito. Mas foi lá no Egito que eles comeram o cordeiro pascal, né? E o sangue foi pintado na vega da porta. Quem representa aquele cordeiro e aquele sangue? Cristo e o sacrifício dele na cruz, né? Eles saíram do Egito, foram transportados, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então guarde isso, porque quando nós olharmos Hebreus, os irmãos vão se lembrar dessas figuras, tá? Aí eles saíram do Egito, tá? Você pode ver que o inferno se levantou contra, né? Faraó, né? Os carros, o exército de Faraó. Por isso que Jesus desceu lá no inferno, tomou as chaves da morte do inferno, né? E ele ressuscitou. Então, o que significa a passagem pelo mar, né? Pelo aquele mar vermelho? Significa a ressurreição do povo, certo? O que significa, irmãos, aquele deserto? Porque eles saíram dali, passaram o mar, né? E entraram no deserto. O deserto, você pode ver que Deus, eles tinham um caminho mais curto, que era pela terra dos filisteus. Mas Deus não quis que eles fossem por lá. Por quê? Porque a nossa vida cristã, irmão, nesse mundo, o deserto, ele representa o caminho da cruz para nós. Eles tinham que conhecer aquele Deus, os deuses deles tinham que ser todos derrubados no Egito, tanto é que aquelas pragas veio para isso.
para que Deus fosse estabelecido como Deus único e verdadeiro, tá? Mas foi no deserto que eles iriam conhecer a Deus. E o deserto, ele é a figura do caminho da cruz, nesse tempo que nós vivemos aqui. Certo? Então, quando chegaram no Jordão, durante aquele tempo, ficaram peregrinando, né? Depois nós vamos ver sobre isso, 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Era para eles entrarem. Esses dias eu estava vendo, eu não estava mostrando o tempo, eu até pensava que era 2 anos e pouco, mas não é não, é muito menos tempo. Já era para eles entrarem na terra. Depois eu vou procurar ver o tempo aqui, se eu conseguir passar para o Zé. Foi o Luiz Fontes que estava compartilhando sobre esse assunto. Que eles chegaram, ele tem aquelas passagens, né, aquelas estações que o povo foi indo, né, que também tem estudo para cada uma daquelas estações, que fala da nossa vida realmente com o Senhor. Nós temos que passar por essas estações, né? Lembra que eles saíam de um lugar, paravam naquele lugar, iam para um lugar, paravam. Isso significa realmente que nós vamos avançando na vida cristã, mas nós não podemos avançar para mais um passo da nossa vida se nós não recebermos do Senhor aquele tratamento anterior, irmãos. Entende? Como nós vamos pular fase? Como nós vamos pular fase na nossa vida sem que aquele assunto seja tratado conosco? Né? Então, a passagem pelo Jordão, ele representa a segunda ressurreição, a primeira ressurreição. Né? A primeira lá representa aquela ressurreição em Cristo, mas aquela lá representa a primeira ressurreição. E a entrada na terra representa o reino do Senhor. Né? Aí você vai ver que o Senhor queria que estabelecesse o seu nome lá naquela cidade de Jerusalém, lá que Deus escolheu, né? E nós sabemos que é o Monte Sião, é a cidade de Deus, é o lugar do governo de Deus, né? Tem muita simbologia também nessa questão de Sião, né? Um minutinho, irmãos. Nós pode colocar a cadeira aí, daqui. Tem 3 aqui, ó. Tem uma aqui do lado. Tem uma cadeira ali, tem outra lá. Vamos para frente das cadeiras. Vou chamar. Vamos travar dentro da marquinha atrás, né? Eu sento aqui, ó. Pronto, tá bom. Aqui, vai ficar aqui. Então, irmãos, nós vamos entender, né, que essas figuras, elas representam, porque aqui, né, elas representam, cada uma dessas figuras representam a caminhada do povo de Deus. Nós somos esses hebreus. Você tem que ser esse hebreu. Amém. Né? Esse hebreu que ultrapassa, entende? Você saiu de lá, ultrapassou. Uma vez que você morreu, ressuscitou com Cristo, você ultrapassou essa fase. Mas você não vai ficar só nisso, você vai além. Isso é o que significa a palavra de Deus. Aquele que vai além. Então, nós não fomos chamados só para sair do Egito e ficar no deserto como beduíno, vivendo no deserto. Entende? Não, nós somos um povo nômade, somos peregrinos, são aqueles que vão adiante, que vão além e não param enquanto não chegarem lá naquele lugar que Deus determinou para nós. Certo? Essa é a nossa caminhada. Né? Então veja da onde o Senhor nos tirou, lá do Egito, certo? Todas essas passagens, né? Mas nós, o vencedor é aquele que entrar juntamente, alcançar, né, aquilo por que nós fomos alcançados por Cristo. E realmente, irmãos, Deus só vai encontrar descanso a partir do momento, né? Como que Deus encontra descanso conosco? Quando Cristo passa a ser a sua vida. Nós vamos ver isso em Hebreus 4.
Mas quando que Deus vai descansar verdadeiramente sobre a sua criação? Quando Cristo estiver reinando aqui neste mundo. Quando o Senhor Jesus tomar posse do reino. E vai reinar durante 1000 anos. E depois ele vai devolver o reino ao Pai. Quem está encarregado de tomar o reino, pela qual realmente, né, Satanás, lá atrás, ele tirou aquilo do homem, né, onde Deus iria, através do homem, trazer esse reino para a terra, é o Senhor Jesus, que Adão falhou. Né? Mas nós sabemos que o Senhor Jesus é aquele que vai, né? Ele veio, o primeiro reino estava nele, uma vez nós já compartilhamos com os irmãos aqui, se vocês pegar esse compartilhar antigo, vocês vão lembrar disso, né? O Senhor, ele tomou o reino estava nele, não tinha o reino de Deus aqui na terra, havia o reino de Deus sobre todas as coisas, mas aqui nessa terra, Jesus foi o primeiro, por isso que ele disse, é chegado a vós o reino. Depois que ele trouxe a experiência, o reino passou a estar dentro de nós, né? Está vendo o Senhor ganhando? O reino de Deus está dentro de vós, aquele que nasceu de novo, passa a ser reino e sacerdote para Deus. Né? E depois o Senhor vai vir reinar nesse mundo, depois ele vai devolver o reino ao Pai, e daí o reino de Deus será por toda a eternidade. Né? Então, só que esse tempo, então, eu queria ler no livro de Hebreus isso. Porque o livro de Hebreus nos exorta, irmãos, que nós ainda não entramos lá na terra. Nós não herdamos a terra ainda. Certo? Nós só temos a promessa de Abraão, mas a herança ainda não. Porque Deus deu a promessa a Abraão. Qual que é a promessa? É o Espírito, certo? E qual é a herança? Né? É a terra. Os mansos herdarão a terra. É claro que a terra tudo é Cristo, mas nós temos que ver que haverá um reino nesse mundo. Não é só uma questão espiritual, né? Porque em Cristo você já tem recebido um reino que não pode ser abalado. Mas um dia as Escrituras falam sobre isso, que o Senhor descerá do céu, né? Com alarido de trombeta, e aí ele vai começar. O dia que o Senhor disser, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do Senhor Cristo. Então, hoje eu queria ver com os irmãos, né, essas figuras da pessoa de Cristo que nós vemos no Velho Testamento. Então, por quê, irmãos? Porque naquela saída do Egito, né, até que Deus tirou o povo do Egito, que é a figura que Abraão começou a peregrinar, né, nele havia a promessa, né, e depois veio Isaac, depois veio Jacó, né? Depois de Jacó veio os 12 filhos, daí veio o Egito, depois, então essa história atrás nos fala da vida que aconteceu antes da vinda de Cristo. De tudo, eles eram figura daquilo, certo? Que havia de vir. Jesus é a imagem exata das coisas. Aquelas coisas todas eram sombras dos bens futuros. Então, eu queria olhar para os irmãos, começando aqui no capítulo 1. Então, essa epístola é para nós, certo? Porque você é um hebreu. Né? Você é um hebreu. Você é um nômade. Você é alguém que foi tirado lá do Império das Pedras, certo? Que foi chamado a ultrapassar essa barreira que havia, né? Mas agora também tem sido chamado a ir além disso, além da salvação. Né? A salvação é só o primeiro passo. Só tirou do Egito, passou pelo mar, chegou no deserto. Mas ainda nós temos uma caminhada por esse deserto, temos a entrada na terra, né, que é nossa, que foi dada a Deus para nós, né, e que aquele povo não possuiu. E nós vamos entender por quê. Não era para eles conquistarem. Nunca Deus disse que era para eles conquistar. Nós não temos que conquistar nada. O Senhor já conquistou por nós. Entende? O Senhor já tinha conquistado aquela terra para eles. Eles tinham só que possuir.
Inclusive, quando eles chegaram na porta, antes de entrar na terra, antes do Jordão, que é o livro de Deuteronômio, você vai encontrar mais 33 vezes, se eu não me engano, a palavra entra e possui. Entra e possui a terra, possui, né? Então eles só tinham que entrar e tomar posse. E é o que Deus disse em Deuteronômio. Quando vocês entrarem lá, vocês vão possuir coisas, casas, vinhas que vocês não plantaram, casas que vocês não edificaram, né? Era só possuir. Deus já tinha dado para eles. Mas eu digo, por que eles não entraram? Por que eles não possuíram? Isso para nós, irmãos, tem que ser muito importante, porque muita gente valoriza apenas a salvação. E o livro de Hebreus, ele nos trata o quanto você tem e eu temos valorizado o reino. Entende? O reino do Senhor. Eu já ouvi muita gente dizer, irmão, eu posso perder o reino, mas eu estou salvo. Né? Irmãos, Paulo ele diz, eu sofro tudo por amor dos eleitos, para que eles alcancem a salvação que é em Cristo, com glória eterna. Que você não perca nada de tudo que Deus te deu, que o Senhor te deu. Eu falo assim, o povo, Deus tinha dado tudo aquilo para eles. Eu falo, então quer dizer que eles saíram do Egito, passaram o mar, chegaram no deserto, morreram no deserto, que nem até um irmão estava compartilhando com você esse assunto. Quando eu falei assim, tá bom? Por exemplo, a Bíblia exalta aqueles que morreram no deserto? Fala bem deles? Não, irmãos, porque o Senhor não tirou eles do Egito para morrer no deserto. Entende? O Senhor não nos tirou lá do império das trevas para nós, aqui nesse mundo, só vivermos aqui assim mesmo. Tá? Eu estou salvo, tá bom assim, você está entendendo? Não, irmãos. Nós fomos, o Senhor nos comprou com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Né? Para nós reinarmos juntamente com Ele. Aí o irmão disse assim para mim, não, irmão, na verdade o deserto é melhor do que o Egito, mas a terra é melhor do que o deserto. Eu falei, é verdade, entende? É verdade que o deserto é melhor do que o Egito, né? A salvação é melhor do que nós estarmos lá no mundo. Mas, irmãos, o reinar com o Senhor é muito melhor, porque vai muito além essa salvação. Você deve desejar, e Deus, por que você acha que Jacó fez toda aquela trambicagem para tomar a bênção, entende? E Deus não falou nada contra aquela trambicagem dele. Por quê, irmãos? Aqui, inclusive, o livro de Hebreus fala, nós vamos ver. Entendeu? Porque ele vendeu, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele considerou como uma coisa, como, não tem problema, né? Eu me satisfazendo do meu ventre, esse direito mas Jacó não, ele fez, por quê, irmão? Porque ele desejou aquela bênção, ardentemente. Então nós, irmãos, temos que desejar esse reino, porque não é coisa comum, não é pouca coisa. Porque uma vez agora que você é salvo, todo o trabalho de Deus na sua vida e na minha, irmãos, é fazermos nós entrarmos no reino. Entende? Sermos vencedores. Qual é o trabalho de Deus na nossa vida hoje? É fazermos nós perseverarmos, corrermos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira proposta. Nós temos E o hebreu é aquele que caminha firme, que persevera, que vai, né? Que não volta atrás. E que está com o coração desejoso de chegar lá. Né? Porque realmente, irmãos, lá é o descanso. Porque nesse mundo nós teremos aflições. Então, vamos ver primeiro assunto, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas
e por quem também fez. Então, primeira coisa, certo? Hoje, naquele tempo, como algumas pessoas só que tinham o espírito para profetizar, Deus falava através dessas poucas pessoas, que eram chamadas de profetas. Mas hoje, Deus nos fala pelo Filho. E a pessoa, aqueles profetas antigos, João, como Jesus disse, foi o último daqueles profetas. Por quê? Porque realmente o espírito da profecia passou a estar na pessoa de Cristo. Então hoje, toda a profecia, ela provém da pessoa de Cristo. Hoje nós não temos esses tipos de profetas, entende? Que chega e fala assim, diz o Senhor e tal, aquele negócio todo, né? Existe o dom de profecia, que é uma coisa que nós não vamos entrar aqui. Mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daqueles profetas do Velho Testamento, entende? Que Deus falava por eles. Mas hoje, Deus nos fala pelo Filho. E Deus, se os irmãos estiverem aqui 2 ou 3 reunidos aqui, o Filho fala pelos irmãos. Aqui, nós não precisamos sair daqui lá em São Paulo para ouvir um profeta, porque é aquele profeta que Deus está falando hoje para todo o Brasil, entende? Antigamente era assim, ou era Isaías, ou era Jeremias, né? Ou era Oséias, né? E você pode ver que um profeta durante aquele tempo, Elias, Eliseu, né? Senta, irmãos, aqui tem cadeira. Tem 2. Então, amados, hoje nós não temos necessidade de sair daqui, certo? Porque você vai, Deus está falando por uma pessoa, lá na Bahia, é lá que Deus está falando, entende? Não, é aqui que o Senhor fala entre os irmãos, entende? Na simplicidade, o Senhor Jesus fala no meio de nós. Aqui não precisamos sair. Claro que nós podemos. O Senhor também fala por irmãos que tem o dom de ensino, né? Nós podemos sair daqui e reunir, não é isso que eu estou dizendo. Ah, está tendo um congresso lá em Curitiba, então nós vamos lá, né, reunir com os irmãos, reunir os irmãos, lá vai estar tal irmão compartilhando a palavra. Nós não podemos desprezar as profecias também, porque o Senhor também fala assim. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós, os irmãos, não estão órfãos, entende? Para dizer assim, irmãos, olha, nós estamos 3 meses sem a palavra de Deus, mas agora o meu irmão Eduardo não vai receber a palavra de Deus. Que isso, irmãos? Misericórdia? Não, de jeito nenhum. O Senhor está aqui, o Senhor está nos irmãos, o Senhor está no meio de vocês, entende? Então, esse é o espírito da profecia, né? Hoje, Deus nos fala pelo Filho. Por isso é que nós também temos que ter muito cuidado se nós estamos falando, se é o Filho que está falando em nós, ou se é nós que estamos falando. Entende? Esse é o grande cuidado que nós devemos ter. Né? Como Paulo fala, vocês duvidam que Cristo fala em mim, o qual não é fraco, mas é poderoso entre vós? Realmente, irmãos, é o Espírito de Cristo, é Ele que tem que falar. Mas a bênção é que Ele fala. Amém. Hoje, antigamente, Deus falava por esses profetas. Nós tínhamos que sair daqui, aonde esse profeta está, para ir buscar a palavra de Deus, entende? Para ouvir a palavra de Deus, ou para saber qual é a palavra de Deus, porque ele era o homem de Deus, né? Era o profeta de Deus. Mas hoje Deus nos fala pelo Filho. Isso é maravilhoso, né? É o primeiro aspecto maravilhoso, né? Que vocês não precisam sair daqui de uma. Eu digo que vocês saem com alegria para ter comunhão com os irmãos. Mas quantos irmãos eu não tenho encontrado, os irmãos falam, irmão, nós fomos lá no encontro e a mesma palavra que o Senhor tem nos dado lá, em Macaé, o Senhor também deu para os irmãos, o Senhor veio compartilhando lá. É o mesmo Espírito, irmão, é o mesmo Senhor, né? Nós temos que confiar no Senhor. E o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor dos irmãos aqui. É Ele que cuida dos irmãos.
Graças a Deus. Agora nós vamos ver o verso 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Segundo aspecto da pessoa de Cristo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando nós vemos o Senhor Jesus se colocando, debaixo, no que diz respeito à autoridade e submissão, aí nós vemos o Senhor Jesus, a partir do momento que o Senhor passou a ter uma imagem para que toda a criação o visse, pudesse adorar alguém que visse, como está dizendo aqui, ele é a expressa imagem do ser de Deus. Mas Paulo fala em Colossenses que nele, em Cristo, habita corporalmente, certo? Num corpo, toda a plenitude da divindade. Então Jesus não é menor que Deus. É mais ou menos como a mulher e o homem, certo? Na questão de autoridade e submissão, como que Deus coloca o homem, como coloca a mulher? O homem, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Mas em Cristo, a mulher recebeu menos do que o homem? Não, não tem diferença entre homem, mulher, escravo, livre, judeu, grego, todos são um em Cristo. Então é participante da mesma graça da vida. Tudo que você recebeu, as irmãs receberam de Cristo, os homens também receberam. Tudo que os homens receberam, as irmãs também receberam, da sua plenitude. Graça sobre graça. Então não há. Então, os irmãos compreendem? Então, no que diz respeito à autoridade e submissão, é assim que funcionam as coisas. Então, o Senhor Jesus realmente se colocou ali naquela condição, porque ele necessitava estar debaixo do governo e da autoridade do Pai. Lembra que ele falava? Eu não faço nada de mim mesmo, eu não falo nada de mim mesmo, porque ele, estando na qualidade de Deus, ele não teve por usurpação, mas humilhou-se e tomou a forma de um servo. Então, ele que se colocou na posição de servo. Ele que se colocou ali, sujeito. Tem dinheiro caindo aí, depois nós só vamos comprar pizza. A carteira está pura, né? Obrigado. Senão, às vezes, o irmão sai e esquece. Então, irmãos, mas nós vamos ver, Jesus é Deus. E Ele é o próprio Cordeiro, como diz aqui, Ele é o próprio também que purificou os nossos pecados, ou nos justificou também. Ele é a nossa justiça. Aí, vamos ver no verso 5, ele vai dizer assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Primeira coisa, isso aqui nós já compartilhamos com os irmãos também, lá na eternidade, naquele conselho de Deus, Deus teve como propósito que Cristo fosse a expressa imagem do ser de Deus, certo? Então ali ele foi gerado, não criado, porque ele é eterno, certo? O que foi gerado nele? Foi gerado essa imagem, ele passou a ter essa imagem, e ali Deus declarou ele filho de Deus. Então Jesus é Deus, e Jesus também é o Filho de Deus, certo? Próximo versículo, 6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: quem é o primogênito da criação? É Cristo. Quando que ele foi introduzido no mundo? Quando ele esvaziou-se a si mesmo, entrou lá no ventre de Maria. Foi lá gerado pelo Espírito Santo, certo? Aqui ele foi introduzido no mundo, mas ele já existia. O Verbo se fez carne, certo?
É isso que ele está dizendo aqui. E diz assim: e todos os anjos de Deus o adoram. Então, ele é também o Filho do homem. Ele é o segundo homem. Porque Deus tem duas Gênesis. Ele tem dois Gênesis. O primeiro foi lá em Adão e o segundo é em Cristo. Certo? O primeiro caiu. O segundo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Deus começou através de Jesus uma nova Gênesis, uma nova geração. A geração dos filhos de Deus. Tanto é que ele é chamado de novo homem. Né? Aquele que ficou lá para trás é o velho homem, né? Adão. E então ele é o filho do homem. E aqui vai dizer no capítulo. Então no capítulo 2, irmãos, veja bem. Então, sabendo disso, nós sabendo disso, certo? Que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho do homem, Jesus é aquele que foi estabelecido não só para nos salvar, ele não só é o Deus que estava lá, fazendo todo aquele poder naquele Egito, né? Como ele era também o cordeiro que foi morto, que foi imolado, certo? Ele também é o libertador. Porque Moisés, se vocês verem em Atos 7, eu creio que é 45, 7 por ali, Moisés, ele foi chamado para libertar o povo do Egito. É aquele que ia tirar o povo do Egito. Certo? Então, naquele tempo, irmãos, Deus falou através, lembra aquele anjo que apareceu na sarça ardente, chamando Moisés, né, para que ele fosse? Então vejam o que o capítulo 2 fala. Naquele tempo, certo? O que aconteceu com aquelas pessoas? Uma coisa que nós temos que entender é que Deus não muda. Entende? Deus não muda. Deus não mudou. O Deus do Velho Testamento, ele não é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, entende? Muita gente diz, não, mas Deus, nossa, depois que Jesus veio, nossa, Deus mudou muito, né? Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Ele não tem mudança, nem sombra de variação. Entende? Então, é o mesmo Deus que falou lá, é o mesmo Deus que fala aqui. E nós vamos ver que o livro de Hebreus faz essa comparação. Que nós temos que tratar o mesmo Deus que falou lá, o mesmo Deus que exigiu, que falou para o povo, que abençoou também, que deu, que libertou e que exigiu, também é o mesmo Deus que tem falado conosco hoje. Né? Então ele vai falar assim, capítulo 2 ele diz assim: por isso convém atentarmos com mais diligência. Por que com mais diligência? Porque nós temos que atentar com mais diligência. Aqui no capítulo 11 fala que Deus preparou uma coisa melhor para nós do que para eles. Então, se Deus tem dado mais para nós, certo? Então, quem mais é dado, mais é requerido. Então, nós temos que atentar com mais diligência para as coisas. Veja o verso 1. Que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê, irmãos? Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de uma tão grande salvação? Lá era uma figura, mas não aperfeiçoava eles, irmãos. Nós é o contrário. A obra é feita de uma vez para sempre. Deus não... Você, uma vez que Deus fez a obra na sua vida, você agora só vai crescendo na graça. Mas Deus, você não precisa de ano em ano buscar de novo arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, né? De você ir lá pedir perdão para Deus de novo,
buscar novo nascimento novamente, perdão de pecado novamente, né? Aí você estaria expondo Jesus ao vitupério. Quer dizer, novamente nós vamos buscar o sacrifício de Cristo, novamente nós vamos lançar a mão do perdão, do novo nascimento. Então eu nasci, agora desnasci, agora vou nascer de novo, e nós vamos ver a nossa vida inteira assim. Não. Agora Deus fez uma obra em nós que é definitiva. E isso não acontecia com aquele povo no passado. Nós sabemos disso. Eles não eram aperfeiçoados, né? Eles de ano em ano tinham que fazer a memória dos seus pecados, ia lá, oferecia aquele animal, fazia aquele sacrifício e tal. Deus perdoava. Aí eles faziam festa, né? Aí chegava no ano seguinte, aí você começa a fazer, lembrar de novo dos seus pecados, levar para Deus novamente. Hoje não é assim. A palavra, a obra de Deus, a herança que Deus nos deixou, ela é eterna. É uma vez para sempre. Jesus não vai morrer por você novamente, não vai derramar seu sangue por você novamente, né? Então essa obra é definitiva de Deus. Então agora, irmãos, é uma tão grande salvação. Então nós temos que ver que Deus não tirou aquele povo do Egito para deixar eles morrerem no deserto. Entende? Deus não tirou nós lá daquele império das trevas para nós só sofrermos as agruras desse mundo, entende? E mais nada. Não, irmãos. Nós temos um reino maravilhoso pela frente, uma promessa de Deus, estarmos com o Senhor, reinarmos com Ele, né? Das pessoas virem buscar em nós, que somos sacerdotes, a palavra de Deus, vir buscar o ensinamento, né? Pegar nas nossas vestes, como diz a palavra, ensina-nos a palavra de Deus. É assim que vai acontecer. Vamos estar com o Senhor. Então ele diz assim, se lá falada pelos anjos, né, quem desobedeceu recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos dessa tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. O Senhor falou, ele subiu ao céu, mas ele disse, eu vou, mas eu vos enviarei um outro Consolador. O outro, nós sabemos, irmãos, acho que também já ouviram, é que é da mesma natureza que ele. Quer dizer, esse Espírito Santo iria continuar a obra do Senhor, porque ele é o Espírito de Cristo. Então isso é muito importante, porque domingo, quando nós falarmos sobre isso, nós vamos ver que tudo cai, né? Uma das coisas que nos impede de entrar no reino, irmãos, é não ouvir a voz do Senhor. Começa por aí, né? E daí vai. 7 coisas que a Bíblia nos fala aqui, que nos impede, que impede a nossa vida cristã realmente de não alcançar esse reino. Mas hoje vamos olhar para o Senhor. Então o Senhor, Ele é esse libertador, irmãos. Ele é o que está no lugar de Moisés, né? Então é o que fala o capítulo 3. Vamos lá, no capítulo 3. Ele diz assim, no verso 2, como ele foi fiel, falando de Jesus, ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, enquanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Verso 5. Moisés, na verdade, ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então, Jesus, hoje, ele é o Filho. Quem é que nos guia, irmãos? Quem é que nos tirou lá daquele império das trevas? Quem é que vai nos conduzir durante esse tempo no deserto? Quem vai fazer a gente passar o Jordão? Quem vai fazer a gente entrar na terra? Hoje é o Filho. É a pessoa de Jesus. O nosso libertador não é Moisés.
Moisés, certo? Ele era uma figura, mas o nosso libertador é Cristo mesmo, é a pessoa de Jesus. O Pai não deu para ninguém para nos conduzir até aquele dia. É Cristo que é esse nosso, é o Senhor, é o Filho sobre a sua própria casa, né? E essa casa somos nós. E esse filho, voltando um pouquinho aqui, vai falar de Abraão. Ele é o descendente de Abraão, a quem Deus fez as promessas, né? Veja lá, no capítulo 2, voltando só um pouquinho, o verso 16: pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, ele é o descendente, Abraão e o seu descendente, foram feitas as promessas. Não, isso Paulo fala em Gálatas 3, certo? Não falando aos seus descendentes, mas ao seu descendente que é Cristo. Certo? Então, por isso é que Deus fez Abraão levar Isaac lá no monte e oferecer o filho, porque ali foi o lugar, aquele lugar que Jesus falou: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Então, quando foi que Abraão viu esse dia? Quando o filho dele não morreu e quando o cordeiro estava preso lá, né? Então ele sacrificou o cordeiro e ele viu que o filho dele, que iria realmente morrer, não era Isaac, era Cristo, a quem Deus tinha feito as promessas. Então, irmãos, Jesus é o descendente de Abraão, a qual, por isso que diz que não são os filhos de Abraão que são filhos de Deus, mas os da promessa que são os chamados como descendentes. Então, são os que recebem o Senhor Jesus Cristo. São os eleitos, né? Os que recebem a Jesus são os eleitos. Então, aqui ele vai falar agora, irmãos, que esse Jesus, ele é o descanso de Deus também. Ele é o sábado e ele também é a terra, o lugar do descanso de Deus. Porque Deus não tem como descansar se o Senhor Jesus não estiver ali. Lembra que Jesus disse: eu trabalho e meu Pai também trabalha até hoje. O Senhor continua trabalhando. Onde que o Senhor parou de trabalhar? O Senhor não parou, irmãos. Ele continua fazendo uma obra em nós, né? Continua trabalhando, edificando a sua igreja. Mas quando que ele vai descansar realmente? Né? Quando que ele descansou quando você recebeu a Cristo? Aí descansou aí dentro, né? Porque imagina o pecado aí dentro. Mas agora tem Cristo. Mas quando ele vai descansar realmente? Quando o Senhor Jesus assumiu o reino. Aí nós vamos ter o corpo glorificado, vamos estar com o Senhor, né? Então, ali ele vai descansar. Então vamos ver essas duas expressões que ele fala aqui, ó. Capítulo 4, verso 3, ele diz assim: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Como assim? A pessoa perde a salvação? Não é isso que ele está dizendo. Ele vai explicar aqui. 4. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu descanso. Então ele está falando de quê? Existem dois descansos. Então, o primeiro se refere ao sétimo dia, que é o sábado. Isso se refere ao quê? À nossa salvação. Certo?
Mas Deus disse aqui, nesse dia, mesmo que nós sejamos salvos, mesmo que as obras já estão acabadas desde a fundação do mundo, Deus pode dizer para você que você não entrará no seu descanso. Certo? Por quê? Porque vai ter o tribunal de Cristo. Por isso que ele fala, neste dia, mesmo diante do dia do Senhor, naquela situação, ele pode dizer na sua vida, não entrarão no descanso. Ainda que as suas obras tivessem acabado. Aí ele vai explicar que ele falou por Davi. E Davi representa o reino. Por isso que ele fala aqui, ó, no verso 8. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Certo? Qual é esse repouso sabático, irmãos? Quando que a terra vai descansar? Quando que o Senhor vai ter repouso sobre essa terra? Quando Cristo vier para reinar. Por isso é que ele fala o verso 11. Ó. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso. Ou tem uma versão que diz, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Está vendo? Então, Cristo, irmãos, Cristo é o descanso de Deus, que diz respeito ao sábado, é a sua salvação. E o que diz respeito ao reino, certo? É o descanso de Deus nessa terra, quando o Senhor Jesus estiver. Então, ele é o descanso, o sétimo dia, e ele é o repouso sabático ainda, que está preparado para o povo de Deus. É essa pessoa de Cristo mesmo, certo? Então, vamos para o próximo, que ele fala lá. Vamos ler aqui no capítulo 5. Ele vai falar que esse Jesus, né, ele é também constituído, como nós vimos no capítulo 3, lá no capítulo 2, o sumo sacerdote da nossa confissão. Então ele vai falar assim no capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelo pecado. Nós, irmãos, não tínhamos condições de termos um relacionamento direto com Deus. Nós não chegaríamos a Deus de maneira nenhuma. Lembra que Jó falou? Ele falou assim, se eu soubesse onde é o trono de Deus, eu iria lá, iria falar e Deus iria me justificar. Nenhum de nós, irmãos, poderia se achegar a Deus. Nós precisávamos de um mediador. Entende? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés não foi esse mediador também? Não foi ele que subiu no monte? Arão foi colocado como sumo sacerdote porque Moisés não quis assumir aquela responsabilidade. Mas nós vemos que Arão também é uma figura de Cristo na questão do sumo sacerdote. Então, alguém tinha que fazer essa mediação. Né? Alguém tinha que subir lá no monte. Alguém tinha... Você pode ver que na tenda da revelação, ninguém entrava na tenda da revelação. Só Moisés entrava na tenda da revelação. E ele ouvia o que Deus falava e vinha e tratava conosco. E hoje é assim também. Jesus não diz isso lá em João, ele diz, tudo que eu tenho recebido de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Ele é esse sumo sacerdote. Nós tínhamos que ter alguém por nós, como mediador diante de Deus. E não só no tempo que nós estávamos no pecado, né? Mas esse sumo sacerdote também tinha que purificar todas as coisas. Ele tinha que subir ao céu, ele tinha que entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha que levar o sangue lá. Isso nos fala Hebreus aqui, certo? Capítulo 9 nos fala sobre isso, que Jesus entrou com o seu próprio sangue no céu. Ele fez esse trabalho de sumo sacerdote. Ele entrou lá como o sacerdote entrava no Santo dos Santos, certo? Buscando essa mediação entre o povo. Lembra que ele levava nas vestes o nome dos filhos de Israel, né? Ali diante de Deus, se apresentava, e aí Deus
justificava o povo, perdoava, e o sacerdote, o sumo sacerdote saía. Quando o sumo sacerdote saía, o povo todo se alegrava, porque ali Deus tinha realmente. O que aconteceu com Jesus? Ele entrou no céu, ele foi lá, purificou todas as coisas, voltou e ficou 40 dias no meio do povo, né? Ministrando as coisas do reino àquelas pessoas, e o que ele ministrou lá, irmãos, chegou até aqui para nós. Entende? O que ele ministrou aqueles 40 dias está aqui, ó, escrito para nós. Então, ele é esse sumo sacerdote, mas ele tinha que ser feito semelhante aos seus irmãos, como nós vimos lá. A nossa carne, para quê, irmãos? Para que ele pudesse se compadecer, verso 2, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo estava rodeado de fraqueza. Está vendo? O próprio Senhor Jesus experimentou a nossa fraqueza, certo? Para que ele pudesse também. Então, irmãos, aqueles sumos sacerdotes morria, outro entrava. Nós temos um sacerdote, sumo sacerdote eterno diante de Deus. E é aquele que vive por interceder por nós. Ele continua o seu mistério. Ele continua, ele não deixou de ser esse sumo sacerdote. Continua intercedendo por nós. Quando nós oramos, né, quem leva o incenso, levava aquele incensário para dentro do Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. O Senhor Jesus também é que faz fazer chegar as nossas orações a Deus, né? Aquele incenso em taças de ouro. E ele também ouve do Pai e nos dá a receber, a dar a conhecer, como ele falou, através do Espírito. Maravilhoso, irmãos. Ele é esse sumo sacerdote. E depois, se você vai ler o capítulo 7, não vamos entrar aqui, né? Você vai ver que ele já tinha esse sacerdócio eterno, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem princípio, não tem fim. Então o Senhor Jesus já exercia esse sacerdócio eterno antes, né, de todas as coisas. Como que você acha que aquele Deus aceitou o sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo? Quem intercedeu lá por nós, pecadores? Lá antes da fundação do mundo. Quem foi que intercedeu? Quem foi que falou, eu vou ser esse sacrifício? Lembra lá que Abraão cortava em partes, 2 partes, né? Mas Deus não tinha por quem jurar, jurou por ele mesmo. Ele não tinha com quem fazer aliança. Então ele jurou por ele mesmo, né? O pacto foi feito com o Filho, a parte de Deus e a parte da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. É lá antes da fundação do mundo, ele já exercia esse sacerdócio eterno, né? É maravilhoso. Então, ele é esse sumo sacerdote. Lá, aqueles que tiveram temporário aquele ministério deles, hoje já não vivem mais. O sacerdócio deles não é mais feito. Mas o de Jesus é eterno, permanece, né? Hoje está em plena atividade esse sacerdócio do Senhor. Por isso que ele diz que é para nós chegarmos confiadamente ao trono da graça, né? Onde nós encontramos graça para acharmos misericórdia no tempo oportuno, no tempo que você necessita, no tempo que você está padecendo, né? Tentações, tribulações, fraquezas, né? Nós temos um trono de graça, irmão, e temos um sumo sacerdote tal que se assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? Maravilhoso, irmãos. No capítulo 8 nós vamos ver isso é uma escala de valores, né? Porque os judeus, na verdade, eles tinham uma escala de valores. Qual era para eles, quem é a pessoa que mais tem valor para eles? É Deus, certo? Mas eles não creem em Jesus. Por isso que o livro de Hebreus fala que Jesus é Deus, certo? Mas na escala de valores, daí, quem vem em segundo lugar? São os anjos. Primeiro é Deus, segundo são os anjos. E aqui fala que Jesus é superior aos anjos, porque ele é o Filho. Não só ele é Deus, como ele também é o Filho.
Na escala de valores, quem vem em terceiro lugar? Abraão. Certo? Jesus é o herdeiro. Né? E quarto, quem é na escala de valores? Moisés. Né? Então, Moisés, Abraão, depois Moisés. Quem é Jesus? Ele é o verdadeiro libertador. Ele é o filho sobre a sua casa. Ele é o profeta, de qual Moisés falou que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. Certo? Depois, na escala de valores, depois de Moisés, quem que é? É o sumo sacerdote. Certo? Quem é o sumo sacerdote? É Jesus. Quem é o sacerdote? É Jesus. E depois, na escala de valores, quem vem depois? É o templo. Certo? O tabernáculo, o templo. Aquele tabernáculo, aquele templo em que Deus, a glória de Deus habitou lá. Certo? Quem é esse tabernáculo? É Jesus. Então vamos ver lá. Ele é ministro desse tabernáculo. Então vamos ler o capítulo 8. Ora, do que estamos dizendo, verso 1, certo? 8. A suma de tudo, ele está dizendo, que nós estamos dizendo para trás, a suma de tudo é que nós temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro de um santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não os homens. Está vendo? Então, quem é esse tabernáculo de Deus hoje? Aonde que a glória de Deus habita? Né? Esse tabernáculo é Cristo e a igreja. Esse tabernáculo, ele é celestial, ele toca o céu e toca a terra. Né? O ministério desse tabernáculo, do sumo sacerdote, é Cristo. Quem são os ministros desse tabernáculo, que são os sacerdotes? Somos nós. Nós somos esses sacerdotes, que ministramos essa casa de Deus. Né? Aquelas peças do tabernáculo. Quem ministra? Somos nós. Quais são essas ministrações que o sacerdote faz? Né? Que fala lá as 4 coisas. A doutrina, o ensino da palavra, né? Qual é a outra? A comunhão. Qual é a outra? O partir do pão e as orações. Que eram aquelas 4 peças: o candelabro, a mesa dos pães, o altar de bronze e o altar de ouro. Quem mantinha aquelas 4 peças funcionando no tabernáculo? Eram os sacerdotes. Certo? Quem faz funcionar essa casa de Deus hoje, irmão? Somos nós. Somos nós que somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. As irmãs são sacerdotes. Os irmãos são sacerdotes. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. Essa casa de Deus, irmãos, é uma casa celestial. Que coisa maravilhosa também. Sabe por quê? Porque antigamente, quando existia um tabernáculo, primeiro no tabernáculo você nem podia entrar. Para começo de conversa. Certo? Só podiam os judeus. E o templo também era assim. E você, lembra, o irmão leu o Salmo 84, lembra Asaf ali, ele era porteiro da casa de Deus. Ele tinha inveja das andorinhas do pardal que entrava lá dentro. Entende? Do santo, e ele não podia. Porque ele era um porteiro. Mas ele falava, eu prefiro estar aqui como porteiro da casa de Deus, nos átrios, né, do que nas tendas da impiedade, daqui para fora. Mas ele falava, até quando, Senhor? A minha alma suspira. Hoje, irmãos, nós somos chamados a entrar no santuário. Amém. No santo dos santos. Não existe mais barreira, não existe mais esse véu que o irmão estava falando. Foi rasgado de cima a baixo. Você é chamado a entrar no santuário. Irmãs, chore aos pés do Senhor. Exalte o Senhor, porque a mulher não podia nem entrar lá. Entende? Quanto mais exercer o serviço sacerdotal na casa de Deus. Isso é maravilhoso. Entende, irmãos? É grandioso, nós não podemos tratar isso como coisa simples, como coisa banal. A gente não vem para uma reunião somente para estar numa reunião, irmãos.
Irmãos, vocês têm que entender que vocês eles tinham turno do sacerdote, nós temos turno do sacerdote. Entende? O que vocês acham que aconteceria com aqueles sacerdotes que tratavam aquele turno deles de forma negligente? O que aconteceu com os filhos de Eli? Hein? Nós não damos valor ao horário, nós não damos valor a essas coisas, nós não tratamos de forma séria as coisas do Senhor, sabe? A gente vem de qualquer maneira, não se prepara, não vem com as vestes lavadas. O sacerdote não podia entrar na casa de Deus sem lavar suas vestes, irmãos, sem a sua consciência estar purificada, entende? Lá eles lavavam suas vestes. Não é isso que fala em Hebreus 10? Olha aqui Hebreus 10, irmãos. Está chamando a nós entrarmos com ousadia nesse santuário. Irmãos, se aquele lá, quem oferecia fogo estranho, diante de Deus, ele era queimado, então, de que será aquilo que é a realidade? Porque esse santuário é o próprio Cristo. Se aquilo que era uma imagem, mas era uma imagem de Cristo, quando feria o Senhor naquela imagem, o Senhor já executava, quanto mais que nós ferimos o próprio Filho hoje. Entende, irmãos? Irmãos, nós temos que tratar as coisas de Deus com mais seriedade, com mais temor, com mais reverência. Entende? Porque é verdade que Deus chamou nós, que nem somos judeus, somos gentios, né? É gente de qualquer lugar. Tirou a gente do valado, das ruas, dos becos. Nós somos os pobres, os miseráveis, os desgraçados, os aleijados, os coxos. Nós somos esse povo. Mas uma vez que o Senhor colocou dentro, nós vamos fazer bagunça na casa de Deus, né? Aqueles convidados não eram dignos. Mas você imagine pegar essas pessoas e nós sentarmos na mesa e não sabemos nem comer nessa mesa do rei. Não sabemos fazer bagunça. Entende? Que o rei vai ficar desesperado. Vai falar assim, meu Deus, eu trouxe esse povo lá do valado das ruas e olha a bagunça que eles estão fazendo aqui na minha casa, com a minha ceia, com as minhas coisas. Entende? Se nós não temos educação, nós precisamos aprender a ter educação na casa de Deus. Se nós não temos reverência, nós temos que aprender a ter reverência na casa de Deus. Entende? Se nós não sabemos tratar com as coisas do Senhor na casa de Deus, nós temos que aprender. Mas nós não podemos fazer da casa de Deus casa de negócio. Nós não podemos fazer da casa de Deus bagunça, porque Deus não é Deus de confusão. Isso está escrito lá em Coríntios. Quando tratou com aquela igreja de Coríntios, que eles eram carnais. Eles tratavam tudo na igreja, nas coisas do Senhor, como carnais. Nós temos que ter reverência nas coisas do Senhor. Nós temos que ter temor. Nós temos que fazer as coisas para o Senhor com diligência, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Entende? Deus suporta, mas irmãos, lembre, o Senhor tem um livro de memória. Não pense que essas coisas estão ficando assim, não. No acaso. Se tem uma coisa que Deus não faz, é esquecer, irmão. Ele não esquece. Pode esquecer. Ele não esquece do que nós negligenciamos e ele não esquece também daquilo que nós fazemos com negligência. Né? Está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 6, ele fala, Deus não é injusto para esquecer dessas coisas que você faz. Porque ele estava falando daquelas pessoas que em vez de caminhar, elas caíram. Se eram para elas crescer, Deus está derramando a água, Deus está derramando a água, Deus está derramando a água. O que Deus espera? Deus está cortando, está limpando para que você dê fruto, mas você não dá fruto. Deus está derramando a água, mas você produz espinho e abrolho. Ou eu. Né? Então, o que vai acontecer? Está escrito, o Senhor fala sobre isso. Cortado queimado? Isso, está escrito. Não corta e lança no fogo? Para de crescer espiritualmente, não se envolve. Você não está dando fruto, eu não estou dando fruto, o que o Senhor manda fazer? Vai lá, põe adubo. Mas depois do adubo, o que vai? O que o Senhor manda fazer? Entende, irmãos? Irmãos, todos aqueles que trataram as coisas de Deus de forma banal, vocês vão ver nas Escrituras
que o Senhor chega o tempo da medida da ira de Deus, entende? Nós não podemos provocar a ira de Deus, ainda como nós vemos lá, ainda que as suas obras tivessem sido acabadas desde antes da fundação do mundo, Ele vai dizer na sua ira, não entrarão no meu descanso. E daí você vai dizer, Senhor, Senhor. Acho que em Coríntios fala, não abusei da paciência de Cristo. Isso, da paciência de Deus. Lembra, irmãos, Paulo fala uma coisa muito interessante. Você está em pé, você está firme, porque você creu. Entende? Aqueles foram cortados e você foi enxertado no lugar deles. Mas ele disse, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, temos que te poupar a ti. Você é um natural zambujeiro, você é um espinheiro. Entende? Eu sou um espinheiro. Né? Eu também, junto com vocês, sou um espinheiro. Mas só que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. E para você ser enxertado, o ramo natural da oliveira foi cortada. É isso que fala lá em Romanos 11. Então ele vai falar assim, então tenha reverência, não trate isso de forma banal, de forma pequena. Considere, você tem que considerar que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é paciente, que Deus é longânimo. Tudo isso você pode considerar. Mas ele também diz assim, você tem que considerar a bondade de Deus, mas também considere a severidade de Deus. Porque, irmãos, que nós estávamos falando, depois, no domingo nós vamos tratar sobre isso, o temor, uma vida cristã sem temor, irmãos, leva a gente a viver uma vida negligente diante de Deus, entende? Uma vida pela qual suas vestes não são brancas. A gente vive uma vida, não estamos falando de perfeição, irmão, mas o caminho é para a perfeição, entende? Não é, o caminho não é para a perfeição. Se a pessoa fala, irmão, mas ninguém é perfeito, né? É verdade. Só que Deus quer ver no teu coração se o teu desejo é para a perfeição. Porque ele fala assim, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Né? E quando você deseja a perfeição, estava falando com o irmão hoje, o que está acontecendo com o povo de Deus, irmãos? Por que nós não vemos o fruto do Espírito na vida do povo de Deus? Por que a gente não vê mais os dons? Por que a gente não vê mais essas coisas na igreja? Por quê? Porque Deus deixou de ser o que Ele é? Não. É porque nós estamos vivendo vida medíocre. Entende? Eduardo, vida espirituais medíocres. quando você colocou isso é interessante, porque esse texto que o senhor vai ler de Hebreus 10, 22, ele vai falar que devemos nos apresentar com a consciência purificada, com o coração aspergido. A ordem de Deus para Abraão, né? Abraão sendo um sacerdote também, porque ele é reconhecido como sacerdote. Abraão, Gênesis 17:1, o Senhor fala para a pessoa, antes da minha presença ser perfeito, na João Ferreira de Almeida. Na NVI fala, antes da minha presença e tenha um coração íntegro, inteiro. Na judaica fala, antes da minha presença e tenha um coração puro. E aqui, Hebreus 10, 22, quando você falou que nós devemos chegar diante dele, não de qualquer jeito, né? Estarmos juntos e reunidos, lá fala, tenha um coração puro. Isso. É o que nós vamos ler esse texto. Eu tinha citado, Hebreus 10. Ele nos chama a entrar no santuário, entende? Com inteira certeza de fé. Você não duvide disso, tá? Porque o Senhor já abriu esse santuário para você, já te chama. Sabe quem chama você, e eu que somos sacerdotes, a entrar e ministrar com Ele? Que esse é o capítulo 3. Nós somos companheiros do Senhor nesse ministério. Entende? Sobre a casa de Deus. Né? Ele nos chama porque o sumo sacerdote, ele não tem como ministrar essas coisas na casa de Deus sem os sacerdotes. Como que o sumo sacerdote vai fazer tudo? Não, o sumo sacerdote tem a responsabilidade dele e nós como sacerdotes temos a nossa. Entende? Mas veja aqui, irmão, se lá, eu pergunto para você, se uma pessoa entrasse, um sacerdote entrasse lá dentro da casa de Deus com as vestes não lavadas, o que você acha que aconteceria com eles? Então veja aqui, capítulo 10 de Hebreus, aí ele diz assim, o verso 21, ora,
Vamos ler do 19 para nós entendermos o assunto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, tá vendo? É o que o irmão estava dizendo ali. Oração, Deus quer olhar para o teu coração. Ele prova o teu coração, esquadrinha a tua mente, entende? Ele quer saber se você está inteiro para o Senhor. Isso é ser perfeito. Né? Não, não é. Deus, O coração puro, né? isso é porque o Senhor olha para o teu coração. É a mesma coisa de uma pessoa que está em desobediência ao Senhor, mas ele confessou o seu pecado, pediu perdão para o Senhor, falou: Senhor, eu nunca mais eu vou fazer isso, entende? Então o Senhor me livra agora da consequência do meu pecado. Aí você pode ver, pronto, diante de Deus já está acertado. Agora, com o tempo, o Senhor vai te libertar da consequência daquele teu pecado, entende? Mas Deus quer ver no íntimo do teu coração. Lembra que Davi disse isso? Que o Senhor quer que a verdade esteja no íntimo, lá no seu coração. Me dá um coração puro, um espírito reto, entende? Mas as ações dele, apesar de as ações dele serem erradas, né? Porque o Senhor vai trabalhando conosco, mas Ele quer saber o seu coração. Então Ele diz assim: com inteiro coração, em inteira certeza de fé, ponto e vírgula, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aí Ele diz: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Agora só mais uma coisa. Nós já vimos que o Senhor Jesus, Ele é o... Só mais uma coisa, irmãos. Vamos lá para o capítulo 13, nós vamos encerrar aqui o nosso tempo. Já foi. Oi? Capítulo 13. Capítulo 13. 13. Então, nós já vimos que o Senhor Jesus também, agora nessa escala de valores, depois do templo, qual é o valor? É o altar, certo? E depois do altar, é o sacrifício. Então nós já vemos que o Senhor Jesus é o Cordeiro, né? Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o que foi colocado no altar para o sacrifício, né? Então nós olhamos assim e diz assim: mas aonde é que estava o altar? Porque Jesus morreu fora da porta, certo? Mas nenhum sacrifício pode ser aceito a Deus sem o altar. Mas Ele morreu numa cruz, né? Aonde é que está o altar, irmãos? E aqui a palavra diz no capítulo 13 o seguinte. Ó, verso 10. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Certo? Então, quem é esse altar? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o altar